Então, queridos, no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o que nós vimos? Diz assim, do 1 ao 4 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Observe, queridos, que quando Jesus veio no mundo, que ele começou o seu ministério, imediatamente ele já começou a juntar os seus discípulos, né? Ele já começou a juntar os seus 12 discípulos, e não só a juntar, mas também a preparar, né? Porque o intuito de Jesus não era fazer todo o ministério necessário para a salvação, necessário para o plano de salvação. Jesus, ele veio apenas iniciar, ele veio apenas ensinar, né? Mas até para ensinar, até para iniciar e deixar pronto apenas para ser continuado pelos discípulos, ele precisou receber o Espírito Santo de Deus, que lhe deu poder, né? Então, durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele não só anunciou o evangelho na terra, como ele preparou os seus discípulos. E depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que tudo aconteceu e ele ressuscitou no 3º dia, o que foi que ele fez? Ele reuniu os seus discípulos e disse para os seus discípulos: vocês fiquem aqui em Jerusalém. Depois de tê-los ensinado, depois de ter preparado, Jesus falou aos seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, né? Até que do céu vocês sejam revestidos de poder. E o que aconteceu, queridos? Não foi diferente o que aconteceu com os discípulos do que aconteceu com Jesus. Foi necessário que os discípulos também fossem revestidos do mesmo poder que Jesus foi revestido para iniciar o seu ministério na terra. E Jesus disse aos seus discípulos: depois que vocês forem cheios deste Espírito, aí vocês estarão prontos para dar continuidade naquilo que eu iniciei e agora está na responsabilidade de vocês. Era necessário que, assim como Jesus, os seus discípulos também recebessem do mesmo Espírito e fossem revestidos com o mesmo poder, né, que Jesus recebeu, para assim poder fazer a obra de Deus na face da terra. No versículo 5 do livro de Atos, capítulo 2 ao 8, diz o seguinte: e em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? O 8 diz: como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Observem, queridos, quando Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo no Rio Jordão, aconteceu logo o primeiro milagre, o primeiro fato sobrenatural. O céu se abriu e o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele, e Deus falou com ele em viva voz, né?
Este é meu filho amado em quem me comprazo. Começou aí a vida sobrenatural de Jesus. Partindo daí, a Bíblia nos fala que imediatamente Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para ser tentado por Satanás no deserto. A partir dali, a vida de Jesus se tornou sobrenatural. E Jesus não só começou a ver o sobrenatural da luz, o sobrenatural de Deus, como também o sobrenatural das trevas. Abria-se ali um combate, uma guerra que está durando até hoje nos nossos dias. Jesus, ele inaugurou o sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus, mas também o poder sobrenatural das trevas. Logo, o grande inimigo de Jesus estava se manifestando agora diante dos olhos de Jesus. Jesus agora havia aberto o sobrenatural na sua vida e ele agora estava não só sabendo, mas vendo o sobrenatural da luz e das trevas na sua vida. Quando chegou a ocasião dos discípulos de Jesus receberem do mesmo Espírito, na ocasião em que Jesus estava transferindo o seu legado, né? Transferindo o seu ministério, aquilo que ele veio iniciar em 3 anos e meio. Queridos, Jesus só veio iniciar. Ele só veio juntar gente para ele passar o cajado, para ele passar a responsabilidade. E Jesus chamou 12 homens. Homens simples, homens íntegros, homens comuns, né? Homens que passaram a partir dali a conhecer Jesus pessoalmente, né? Materialmente. E depois de 3 anos e meio, eles passaram a conhecer Jesus espiritualmente, de receber nas suas vidas o mesmo Espírito que Jesus recebeu, certo? E daquele dia em diante, em que aconteceu o derramamento do Espírito Santo agora sobre os discípulos, os homens que Jesus havia chamado para levar adiante o seu ministério, agora aqueles homens estavam conhecendo, assim como Jesus conheceu o sobrenatural da luz e das trevas, seguido do seu batismo nas águas, aqueles homens estavam conhecendo por experiência própria do mesmo poder. O sobrenatural estava abrindo sobre suas cabeças, não só a luz, mas também as trevas. Quando Jesus passou o seu ministério, o seu legado para os seus discípulos na ocasião do Pentecoste, ele não só passou a sua responsabilidade, mas passou também um grande inimigo chamado Satanás. E da mesma maneira que Jesus passou a conhecer a luz e as trevas por ocasião do seu batismo, os discípulos também passaram a conhecer a luz e as trevas através dos seus batismos com o Espírito Santo. Porque a partir dali, o inimigo que lhes perseguia de longe passou a perseguir de perto. Então, queridos, o que é que eu quero dizer? O que é que o Espírito Santo de Deus quer dizer com esta palavra a nós? Que a obra de Deus, ela é sobrenatural. A obra de Deus, ela é poderosa. A obra de Deus é conduzida de perto, não apenas conduzida, mas ela é realizada pelo Espírito Santo de Deus. E o que é que o Senhor está fazendo nesta data de hoje, queridos? Neste nosso tempo, Ele está chamando discípulos
para serem usados pelo Espírito Santo de Deus neste tempo, porque o Espírito Santo de Deus, queridos, ele não dirige a sua obra, ele faz a sua obra através de nós. Quando Jesus foi batizado por João Batista e recebeu o seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o Espírito Santo começou a fazer a obra ele mesmo através de Jesus. Quando Jesus passou o seu ministério para os discípulos, eles receberam o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo passou a fazer esta obra através dos discípulos. E hoje, queridos, o que é que Jesus está fazendo? Ele está chamando a mim e a você e nos preparando para que o Espírito Santo faça esta obra poderosa, sobrenatural, através de nós. Observe aqui nos versículos de 5 a 8 que nós acabamos de ler. Quando o Espírito Santo desceu no meio dos discípulos, imediatamente começou a se ouvir e a se ver o sobrenatural de Deus. Era o reino de Deus chegando entre os homens. Imediatamente, Deus trouxe pessoas de todas as nações do mundo e colocou ali, próximo daquele lugar onde os judeus estavam. Observe que Deus não trouxe estes homens, cada um de uma nação do Oriente, para estar em Jerusalém apenas, mas para estar próximo do local onde estavam organizados o Espírito Santo de Deus e os discípulos. Que quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, imediatamente todo mundo que estava ali próximo começou a ver e a ouvir o sobrenatural de Deus. Que eles se perguntaram, o quê? Escuta, estes homens que estão aqui não são indoutos, incultos, judeus, pessoas simples, todos de um mesmo país, todos de um mesmo idioma. Como é que agora estes homens simples que nunca estudaram um idioma, agora estão falando todos na nossa língua? E eram muitos as pessoas que estavam ali, eram pessoas de várias nacionalidades. Deus permitiu aquela situação para que ficasse notório que o Espírito Santo de Deus havia descido. E imediatamente o sobrenatural de Deus começou a acontecer. E aquelas pessoas que estavam ali próximos foram testemunhas de que algo diferente, de que algo incomum estava acontecendo naquele momento. Enquanto para Jesus aconteceu praticamente só entre Jesus e Deus, quando Jesus recebeu do Espírito Santo de Deus, que ele viu a pomba, que ele ouviu a voz de Deus, foi praticamente só Jesus e Deus. A Bíblia não cita que outras pessoas viram. Nós só sabemos porque está escrito, né? Mas com os discípulos foi diferente. Deus reuniu testemunhas de países diferentes, de idiomas diferentes, para que estivesse ali naquela exata ocasião. Para não só ver, mas testemunhar que ali estava acontecendo algo sobrenatural. E o que foi que aconteceu a partir dali? Vamos ler no versículo 9 ao 12, que diz assim: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus
E o 12 diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, uns para os outros, que quer dizer isso? Né? Quando o poder de Deus se manifesta, o sobrenatural de Deus é notado. E o que acontece é logo um grande espanto, é uma grande admiração, é uma grande surpresa. As pessoas ficam espantadas. Por quê? Porque fugiu do natural, fugiu do costumeiro, fugiu daquilo que está diante dos olhos, que os olhos naturais podem ver. Fugiu da expectativa humana e entra no sobrenatural de Deus. E daí o que acontece? Vem a surpresa. Aquelas pessoas ficaram surpresas, porque eles sabiam que aqueles homens eram homens de Deus, mas daí a falar em diferentes idiomas, aquilo era sobrenatural. Mas nada mais era do que Deus se revelando aos seus escolhidos naturais e levando adiante a sua obra sobre a terra, que nada mais é uma obra sobrenatural. Jesus hoje, queridos, Deus está nos chamando para fazer esta grande obra neste tempo. E qual é esta obra, irmã Rosângela? Levar para a face desta terra o evangelho do reino de Cristo, do reino sobrenatural de Deus, que começou com Jesus, feita pelo Espírito Santo, passou aos discípulos. O Espírito Santo passou, o mesmo poder que estava em Jesus passou para os discípulos. E agora, neste tempo, o Espírito Santo quer chamar mais gente, porque ele já vem chamando ao longo deste tempo, dos discípulos para cá. Jesus vem chamando gente, mas agora Deus precisa de muito mais pessoas. Ele está chamando a mim e a você para levar o evangelho do reino sobre a face da terra. E o que é necessário, irmã Rosângela, para que eu possa fazer isto? É necessário que eu, assim como os discípulos, me abrace com Jesus, me torne íntimo de Jesus, seja amigo próximo, irmão, né? Verdadeiro de Jesus. Isso nós vamos falar mais e mais através destes cultos nesta live e através dos cultos na nossa igreja. E muita gente mais o Senhor está chamando, já vem chamando ao longo dos anos, está chamando agora muito mais pessoas, não só para receber nas suas vidas, mas para passar a outros esta mesma responsabilidade que Jesus começou e lançou sobre os seus discípulos. Neste tempo, Jesus está lançando sobre mim e está lançando sobre vocês, chamando muitas pessoas que de coração aberto venham receber esta mesma responsabilidade, que é levar adiante o evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Amém, Senhor. Glória a Deus e aleluia. Queridos, neste momento nós vamos fazer uma oração, terminando o nosso culto desta tarde, o qual nós estaremos exibindo pelo YouTube. Amanhã, domingo, dia 9 de outubro de 2022. Muito obrigado por tudo, por todos aqueles que estarão vendo a partir de hoje estes vídeos. Já vou lá.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Santo, infinito em misericórdia, queremos agradecer, meu Senhor amado, por este primeiro culto, meu Pai, que é mais um culto deste ministério, que agora Tu estás nos mandando a fazer através da internet. Meu Pai, muito obrigada por cada um que vai ver destes vídeos a partir de agora. Meu Pai, que Tu possa alcançar a cada coração, alcançar não somente com a Tua palavra, não somente com o Teu poder, com a Tua misericórdia, mas alcançar, meu Pai, com o Teu grande plano de alcançar almas, Senhor, para este ministério, mais almas e mais almas e mais almas, Pai, para trabalhar para Ti, meu Pai, neste compromisso de levar o Teu evangelho do reino sobre a terra. Jesus querido, muito obrigado por este primeiro culto no YouTube. Muito obrigado, meu Jesus querido, por esta tão grande obra que Tu estás continuando no meio de nós. Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Continua fazendo a Tua obra, porque agora é contigo, Espírito Santo. Agora é contigo de levar este vídeo às pessoas, de levar este culto através da internet às pessoas, e assim fazendo a Tua obra conforme o Teu querer. Muito obrigada por tudo, Jesus querido. Nos guarda, Jesus amado. Jesus nos abençoa. Senhor querido, vem alcançar as nossas vidas de maneira profunda, de maneira intensa, de maneira que só Tu desejas, Senhor querido, alcançar cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Jesus amado. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos e amados, este é o nosso primeiro culto pela internet. Querido, se você receber, se você chegar a este vídeo, a este culto, passe adiante, né? O Senhor vai continuar falando cada vez mais através deste canal também. Muito obrigada a todos. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.